Fala pessoal, fazer aí o nosso panorama, né? Fechamento aí da semana mais curta, né? Por conta do feriado. Então hoje quinta-feira, 28 de março, né? Amanhã, sexta-feira, 29, não tem pregão. Então vamos adiantar aí o nosso expediente, né? Vamos começar aqui pelo nosso Ibov, né? Vou até colocar aqui no semanal, tá? Para a gente dar uma olhada aqui em alguns pontos, né? Conforme eu já venho comentando há algum tempo, tá? Então vou até pegar esse gráfico aqui apenas com a média de 20, tá? E eu vou repetir o que eu tenho falado aí nas últimas semanas, né? Então a gente vem aqui num cenário de correção desde o final do ano, tá? Então muito parecido com esse daqui no meio do ano passado, que foi ali de julho até o mês de outubro, tá? Então a gente teve uma pernada de alta, né? Seguido de um movimento de correção. Tá? Então a correção é normal e desejável, né? Então, assim, mesmo que a gente venha aqui, né, a manter, né, o movimento altista, que é o esperado, tá? A correção é saudável, porque ela vai permitir que a gente consiga, né, nesse pullback aqui, nessa correção, fazer novas entradas. Né? É lógico, se você comprou aqui na máxima, você não está satisfeito com essa correção, mas elas acontecem. Tá? Então eu ainda acredito que o esperado é uma retomada aqui em algum momento. Se vai ser semana que vem, eu não sei. Eu particularmente acredito que a gente vai corrigir mais um pouquinho, tá? Então vim aqui até essa região dos 124 mil, alguma coisa próximo disso, como eu já venho comentando. Então quando a gente vem até aqui no gráfico diário, tá? Na minha opinião, a gente está aqui, né, nesse cenário de consolidação. Até coloquei esse retângulo aqui para facilitar, né? Então, por mais que o índice tenha balançado bastante de janeiro para cá, ora, em alguns momentos, desculpa, fazendo com que a gente acreditasse, né, que o mercado ia retomar a alta, em outros momentos parecendo, né, que ia seguir um movimento de queda, tá bom? E no final das contas não saiu do lugar. Né? Então a gente continua trabalhando aqui entre esses 131 mil e os 126 mil pontos. É um range aí aproximado de 5 mil pontos. Tá? Então por que eu digo que eu ainda acredito que a gente vai corrigir mais um pouquinho? Porque a gente tem aqui a média de 20 ainda, né, com uma inclinação negativa, e eu ainda acredito que a gente vem pelo menos aqui nesse 124 mil, essa faixa aqui. Tá? Então é uma correção só mais um pouquinho. Agora, é lógico que, né, se o mercado for fazer um movimento parecido com esse daqui de janeiro, aí a gente vai estar falando de um número maior. Né? Porque aqui em janeiro a gente saiu de 134 para 126, né, aproximadamente aí 8 mil pontos. Então, se você colocar 8 mil pontos aqui para baixo, a gente viria aqui para esse 120, mais ou menos. E aí, em termos percentuais, se você pegar aí o fechamento dessa semana, até o 120, a gente está falando de quase 6% de queda. Eu confesso que eu acho isso pouco provável. Tá? Quer dizer então que não vai acontecer? Eu não estou dizendo isso, pode acontecer. Tá? Mas me parece nesse momento pouco provável. Quando a gente olha aqui os indicadores, né? Olha aqui, o ADX totalmente sem tendência, tá bom? Aí você tem aqui um estocástico virando comprado, tá? O Trix também virando comprado, mas você percebe que no final das contas, se você olhar aqui de janeiro para cá, quantas vezes isso aconteceu, né? Então assim, tem que ter muito cuidado, e aí o que eu falo, né, que é a minha opinião, o preço é o que manda. Então quando a gente tiver aqui um zigue-zague assim para cima, a gente talvez vai ter a dica aí de que o movimento a se procurar, né, ou o que deveremos procurar vai ser compras, ou, né, a gente vai seguir nesse movimento aqui, e aí a gente vai ficar procurando oportunidade de venda, tá? Então o preço vai determinar isso pra gente. E aí, se o preço fizer ou para cima, um zigue-zague para cima ou para baixo, tenha certeza que os indicadores aqui em algum momento eles vão se arrumar. É lógico que quem está ali mais no day trade consegue, né, tentar capturar algum movimento pelo intraday, por exemplo, e se antecipar. Né? E isso é normal, faz parte, e quem consegue tem tempo para fazer isso é uma excelente alternativa. Como por exemplo, né, o mercado voltou aqui nessa região de suporte. Então, o pessoal no intraday vai conseguir encontrar essas compras, né? Essa oportunidade de compra eventualmente no suporte. Como aqui, você pega aqui o índice futuro 60 minutos, tá? Então chegou aqui nessa região de suporte ali na segunda-feira, mais ou menos, né? Vindo da sexta-feira. E olha só, o que apareceu aqui? Uma falha de fundo. Então quem está no intraday consegue até achar essa compra aqui e tentar surfar, porque a resistência dessa consolidação está lá 5, 6 mil pontos para cima. Então de repente você consegue fazer aqui um swing trade curto. E talvez com sorte, né, com sorte, você vai encontrar a compra aqui no suporte e o movimento de alta aqui, dessa vez, rompa o topo e sai dessa consolidação. Então vai ter sido aí, talvez se transforme, né, num trade, num movimento melhor do que o esperado. Tá? Mas, por enquanto, a gente segue aqui dentro dessa consolidação. Tá? Então vai mudar isso semana que vem? Não sei, pode ser.
né? Pode ser. E se mudar, a gente vai tentar identificar e aproveitar as oportunidades que o mercado vem oferecer para a gente. Lembrando, isso aqui é o IBOV, né? Uma referência apenas, né? O mercado não se resume a IBOV. Tá? A gente tem os papéis individuais, tanto os de primeira linha, que tem mais peso no IBOV, outros ali de segunda linha, tem as small caps, então o mercado não é só IBOV. Eu comento aqui o IBOV porque é uma referência que a gente tem, né, para comentar. E eu vou até mudar um pouquinho aqui o roteiro e já vou falar do índice das small caps. Né? Veja como é que a leitura é diferente em relação ao IBOV. Enquanto o IBOV de janeiro para cá está numa consolidação, olha aqui as small caps, né? Elas caíram igual o IBOV e já estão aqui subindo, se recuperando. Né? Então aqui você, por mais que não tenha uma aceleração aqui nas small caps, você consegue perceber que o viés aqui é altista. Então o que você tem que estar fazendo aqui? Procurando oportunidade de compra. Então os zigue-zagues aqui são oportunidades de compra até que se prove o contrário. E aí você vem trazendo o seu stop para os fundos e vai levando isso daí até onde você achar que tem que levar. E aí cada um, obviamente, vai ter a sua estratégia. Então veja, as small caps, enquanto o IBOV está ali parado, as small caps aqui elas estão subindo. Né? Então se você pensar aqui, por exemplo, desse fundo aqui, ó, depois fez a mínima, voltou aqui, daqui até o preço atual são 3,5%, chegou a estar dando quase 5%. Então você está aí surfando e se posicionando num ativo, né? Ou seja, além do IBOV. Tá? Os juros, os DIs, né? O viés continua o mesmo. Né? Então para mim o viés ainda é altista. Tá? Então desde ali do final do ano passado os juros vêm subindo pouquinho a pouquinho, né? E vem se recuperando. O contexto, eu já falei, vou repetir, né? Essa recuperação aqui, essa alta, tá? Aqui onde saiu aqui de 9,6 ou 27 para esse 10,2, né? É nesse contexto aqui, né? Depois de uma queda desse tamanho, tá? Então essa correção aqui, essa alta, tá? É dentro desse contexto, ou seja, não muda ainda muita coisa. Tá? Talvez seja por isso que a gente não tenha tido um movimento mais contundente ali no índice, no IBOV, alguma coisa do tipo. Tá? O mais longo aqui, o 33, basicamente a leitura é a mesma. Né? Também vem numa trajetória autista. Inclusive aqui, entre quarta e quinta-feira, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo, olha só, indo em direção à máxima desse ano, beleza? Então os juros, na minha opinião, eles continuam com viés altista. Tá? Normalmente, né, segundo o pessoal mais experiente, isso não costuma ser um sinal positivo para o mercado, né, para os ativos de risco. Mas, como a gente tem visto, o IBOV ali, né, segue lateral, ou seja, não está caindo. E o small, né, as small caps que estão mais ali sensíveis aos juros, né, também estão ali com viés altista. Então, em algum momento isso vai se ajustar, né, ou os juros voltam a cair, ou os índices, né, a bolsa, né, começa a cair. Agora vamos falar aqui do Dolinha, né? O Dolinha, né, pessoal, venho comentando que apesar dessa calmaria aqui dos últimos, né, 5, 6 meses, né, o dólar praticamente lateral, na minha opinião aqui, né, nas últimas semanas, ele vem num viés altista, né? Aparentemente vindo em direção a essa região aqui, no mínimo do 5,6. Tá? Então eu já falei isso antes dos R$ 5, estava por aqui, né, algumas semanas atrás, 4,95 por ali, né, e tá indo. É o melhor trade do mundo, ou seja, que é aquela coisa imperdível que eu e você todos, né, deveríamos estar posicionados aqui? Não é, não é, tá? Mas pelo menos a gente está tentando identificar a direção, tá? E a direção aqui, para mim, né, me parece muito clara e ela é para cima. Se esse dólar vai estressar, assim como os juros, né? É que eu não falei, mas que eu tenho dito, mas não falei dessa vez. Se o dólar aqui vai estressar, vai acelerar, vai sair andando, aí a gente não sabe, tá? O que eu tento fazer aqui é determinar e mostrar, né, que quando é possível, né, identificar uma possível direção, tá? E aí os pontos, né, aí a intensidade do movimento a gente tem que deixar para o mercado mostrar. Mas por enquanto sigo com a leitura aqui de viés altista para o dólar para ir para a semana que vem. Agora vamos dar aquele giro nos índices setoriais, né? O consumo, sigo aqui com viés altista para a semana que vem, tá? Então vê aqui pode ser só um pullback, eu ainda acredito que a gente pode sim seguir o movimento altista, tá? Óbvio, né? Perdeu esses fundos aqui, né? Aí a gente vai mudar de ideia com toda certeza, tá? O IX, né? Sigo aqui com viés baixista para a próxima semana, tá bom? Então aqui pode estar se formando, né, uma falha de fundo, tá bom? Mas ainda assim eu sigo com viés baixista. Mas você entendeu, né? Se esse índice, esse setor fizer isso daqui, a gente vai sair do viés baixista e mudar aí para um viés altista, né, num cenário de reversão dessa tendência que vem aí desde o final do ano passado. E FNC, os bancos, né, consolidado, né?
Então, consolidado, não mudou nada, né? Olha o ADX aqui sem tendência. Então, assim, segue consolidado. A gente chegou novamente, tal qual o Ibov, na região que tem sido suporte aí desde né, o mês passado aqui, o final de janeiro, ali, fevereiro. Tá bom? Sugere que a gente pode fazer o quê? Voltar na resistência. E é o que está fazendo aqui. Agora, se né, para aqui no meio do caminho, né, vai abrir a possibilidade de fazer o quê? Uma pernadinha de baixo aqui e talvez finalmente perder esse suporte. Como foi parecido aqui, o inverso, olha só, fez aqui um zigue-zague, parecia que ia embora, não foi. Aqui de novo, fez aqui um zigue-zague, parecia que ia embora e não foi, tá? Então é isso, é uma consolidação, a gente vai ter que ficar esperando o que acontece, mas não descarte né, a possibilidade de um movimento de queda, tá? E mate, né? Que lembrando, não é só Vale, né? Tem Suzano, celulose e tal. O que a gente está vendo aqui, né? Viés altista, né? Então o viés aqui segue altista para o IMAT, tá? Então com bastante espaço para continuar subindo. Talvez quem vai puxar isso aqui seja a Suzana ali, celulose. Embora a Vale tá num ponto bem convidativo aí, que eu vou comentar melhor no vídeo ali onde eu faço os meus destaques, tá? Então se você não é assinante, fica o convite aí para você se tornar um assinante aí do canal, tá? O Imob, o setor imobiliário, sigo também aqui com viés altista, muito parecido com o consumo, tá? Incomoda um pouquinho isso aqui, né? Essa falha aqui, mas eu acho que a região aqui ainda permite acreditar, tá? Então sigo com viés altista aí, óbvio, tá? Perdeu esses fundos aqui, no curto prazo aí, vamos ter que mudar de ideia, beleza? Agora vamos falar dos ativos lá de fora, né? O S&P, começando, né? Segue firme e forte, né? Então, tendência de alta, fez um novo topo histórico aí nessa quinta-feira, aí também entrando para o feriado. Tem aqui um próximo objetivo, é só uma referência, tá? Pode passar aí, pode ir embora, pode ir para 10 mil pontos, tá? É só uma referência. Novamente, né, no intraday, vindo ainda da semana passada, a gente tinha aqui, né, uma possibilidade, né? Possibilidade, tá? Olha só. De uma correção. Olha aqui, ó. Tá? A gente tinha um topo, aí topo mais baixo, parecia e refutou a ideia ali ainda na quarta-feira, tá? Só que novamente, olha aqui, ó, deixou um gostinho aqui, né? Talvez se enrosque por aí, tá bom? E para você ter uma ideia, né? Olha só, a correção dessa máxima aqui, ó, a correção foi de 1,10%, ou seja, o S&P ele não consegue aí no passar de alguns dias corrigir mais do que isso, né? E isso vem desde o final lá de outubro. Então o rally aqui, ó, da mínima de outubro fundo lá, ó, são 28%, quase 30% e não consegue corrigir 1%, mais que 1%. Então, assim, a força aqui é impressionante, tá bom? Os juros, né, o 10 anos, né, sigo aqui com o viés, né, ainda altista, tá? Olha só, a gente vem numa trajetória de recuperação aqui, desde o final do ano, tá bom? Tal qual os nossos DIs, beleza? Mas dentro desse contexto de ter vindo lá de 5 para 3,78. Tá? Então, assim, ainda não mudou muita coisa, não trouxe nenhum estresse, a gente já sabe, né? Esse ano aqui, ó, o S&P continuou subindo, então o juros saiu aqui desse 3,78, veio aqui para esse 4,35 e não afetou em nada o mercado continuou subindo, tá bom? Mas eu vou aqui ainda com esse viés altista. Agora, eu já sei também, né, só para deixar aí, né, explicado, que se esses juros perder esse patamar aqui dos 4,10, né? Deixa eu pegar o número aqui, ó, 4,05, aí, né, provavelmente é sinalização clara, aí vai ser, né, uma sinalização clara aí de retomada, né, do movimento de queda aí desses juros, tá bom? O petróleo, né, mantém o viés altista aqui para a próxima semana, né, então saímos aqui da consolidação, fizemos aqui uma nova máxima, pullback feito e aqui claramente já sinalizando a retomada, né, ou a continuidade desse movimento de alta, tá? Para onde a gente vai ficar olhando aqui para esse petróleo, tá? Já tinha falado aqui essa região dos 89, 90, depois a gente vai olhar aqui para esses topos, né? 94, 95 e talvez aí até mais, tá bom? E para finalizar nesse fechamento panorama, temos aqui o minério, né? O minério aqui, o que está mostrando pra gente, né? Tendência de baixa, né? Então assim, tem muita gente tá procurando esse fundo aqui, né? Até por conta da Vale, siderurgia, mas não é o que está aparecendo aqui, né? Olha só, repique feito, parou aqui na região de médias e sinalizou a retomada, tá? Que em vias de fazer o que aqui? De perder o fundo, tá? E aí fazer uma nova mínima que vai ser lá nos 92. Agora, pode se salvar aqui? Pode, com certeza, né? As reversões elas acontecem, como aconteceu aqui, né? O minério vinha subindo, em algum momento fez uma reversão e passou a cair, tá? Pode acontecer, mas não é o que está aparecendo por enquanto. Daqui até a segunda-feira, né, que a gente, né, o nosso mercado volta, pode ser que isso aconteça, mas pelo menos por enquanto não é o que está parecendo aqui, olhando para esse gráfico aqui do minério. Beleza? É isso aí, pessoal. Panorama feito. Espero que o vídeo te ajude, né, a ter aí
é uma visão geral aí do mercado, né, dos índices, né, aí aqui dos juros também, etc. Lembrando, né, pessoal, o mercado é dinâmico, as coisas mudam. Isso aqui a gente está pegando a informação que o mercado está mostrando para a gente fechado, né, e as coisas podem mudar aí num estalar de dedos, tá? Mas de todo jeito, se mudar, né, e eu estou posicionado, a gente tem o nosso stop aí para nos proteger e isso faz parte, beleza? E é isso. Espero que você tenha um ótimo feriadão aí, um ótimo fim de semana e segunda-feira a gente está de volta por aí. Antes de terminar, obviamente, se você está assistindo o vídeo pelo YouTube, né, gostou do vídeo? Poxa, comenta aí, compartilha, né, esse tipo de coisa aí. Como todo mundo sabe, ajuda aí quem está produzindo conteúdo, faça aqui com o maior prazer. Beleza? Mas se você tem interesse, faz sentido para você receber esse vídeo, receber também os meus comentários dos ativos que chamam a atenção pela ótica dos gráficos, bater papo, trocar ideia, eu tenho um canal fechado no Telegram que é disponível para, né, assinatura, onde eu compartilho esse vídeo, os demais vídeos que eu também faço no fim de semana e durante a semana toda eu vou compartilhando tudo que me chama atenção ali para os assinantes. Então, se quiser, se torne um assinante. Tenho certeza que pelo preço você não vai se arrepender e talvez alguma coisa ali te ajude a identificar uma boa oportunidade no mercado. Mas também, né, como você está vendo aí, eu tenho um curso gravado de análise técnica, né, de tudo aí que eu utilizo, né, dos gráficos, os sinais de entrada, né, o que configura, né, um sinal de entrada para mim. Tá isso disponível em formato gravado, também de mentoria individual, que aí fica, né, um pouco mais dinâmico, um pouco mais direcionado também para suas necessidades, tá bom? Se tiver interesse em alguma dessas coisas aí, só me chama aí por onde você me acompanha, ou no WhatsApp, tá aí o link na descrição do vídeo, tem o link do meu WhatsApp, é um grupo, né, aberto, aí você pode me chamar lá, né, sou o único administrador do grupo, me manda um e-mail, por onde você achar fica melhor. Inclusive, até domingo, esse domingo, vou estar fazendo uma condição especial aí, para quem se tornar aluno, se tornar assinante aí do meu canal, só me chamar aí para trocar uma ideia que eu explico melhor isso aí para você. Valeu? Um grande abraço novamente aí. Espero que você tenha tido uma ótima semana, um bom feriado, bom descanso para quem vai descansar e a gente vai se falando por aí.